graça, a tua bênção e a tua mensagem. Amado Espírito Santo da verdade, peço-te nesta hora que cada coração esteja preparado, pronto para receber a tua mensagem, Pai. Senhor, enquanto o teu servo, Pai, é usado pelo Senhor para ministrar a tua palavra, visita nesta hora a causa dele, a casa, a esposa, os filhos, Pai, a vida profissional, sentimental, Pai, todos os cantos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que ele esteja também recebendo da tua parte a tua vitória, os teus milagres, Senhor. Nós te glorificamos e nos rendemos aos teus pés, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? E que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de todos. Eu já quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nos foi concedida. Negamos tantas vezes de pegar a palavra do Senhor, corremos de alguns convites que fizeram fora daqui, e nós esquivamos para a direita, para a esquerda. Mas nós temos um chamado também nessa área, né? E feliz é aquele que tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Porque diz que a palavra não é minha, mas ela é do Senhor. Então nós temos a honra de ser, aleluia, os transmissores, né? Aqueles que transmitem verdadeiramente a vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor, amados, é coisa tremenda para a vida daquele que crê, a vida daquele que confia, aquele que a recebe e faz dela algo para crescimento, para mudar a nossa vida. Até então teve muito tempo que eu ouvia a palavra e era ouvir aqui, como se diz, ouve com esse ouvido, né? Sendo que nós temos dois. Mas um estava ouvindo, o outro estava lá, não sei aonde, ouvindo o carro passar, ouvindo. Hoje não, hoje nós temos os ouvidos aguçados para ouvir essa palavra. E o Senhor diz, aleluia, que tem um povo que ele ouvia a pregação, mas quando ele chegava em casa, eles iam meditar para ver se realmente era aquilo. Eu aprendi. Também, às vezes, muitas coisas a gente ouve e vai lá na palavra. Não é verdade o que o pregador disse. Está aqui dentro da palavra. Então, nós temos que ser como os tais. Também, porque muitas das vezes, não só ouvir, mas para nós praticar, nós temos que ver se está aqui dentro da Bíblia. Porque pela misericórdia do Senhor, muitos ainda pregam aquilo que sai da sua boca, não é daquilo que vem do coração ou vem através do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos muitos falando algumas coisas que não condiz com a palavra do Senhor, mas aqueles que se preocupam, quem tem zelo e sabe que é uma responsabilidade muito grande, porque o que sai daqui, querido, vai ser bênção para a tua vida. Talvez muitos não gostem do que é pregado, mas Jesus teve situação que ele pregou, não convenceu a muitos também, não agradou a muitos o que ele disse. Então o ser humano, ele é dotado de algo, querido, que verdadeiramente não é firme, não tem firmeza. Mas aqueles que atentam para essa palavra, o pastor acabou de dizer algo aqui a respeito das ofertas. Quantos que vivem verdadeiramente essa promessa? Poucos. Porque muitos verdadeiramente só ouvem, mas não pratica. Por isso às vezes não são bem-sucedidos em muitas áreas da vida. Então nós estamos aqui para ouvir, crer e praticá-lo, né? Então nessa noite, o que já foi dito, já foi de grande bênção para a minha vida. Vendo o presbítero Vinícius, ele ministrando essa palavra. Amados, ela tem um conteúdo, se verdadeiramente nós já tivéssemos ouvido isso, saído daqui e falar verdadeiramente, Jesus, essa palavra é que nós temos que ter ela guardada na tábua do nosso coração. Mas Deus nunca faz aleluia, da maneira que o homem quer, porque Deus tem uma maneira toda especial de trabalhar. Quando nós vemos o milagre, às vezes até questionamos, mas por que não foi feito desse jeito? Por que não se foi feito assim? Mas Deus, ele trabalha para deixar o homem confundido em todas as situações. Por quê? Para que ele não se glorie de nada, querido. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. É tudo para ele, né? Tudo nós temos que
tributar ao nosso Deus, porque para Ele são todas as coisas. Amém? Eu quero agradecer nessa noite e gostaria de já pedir. Eu tinha uma mensagem, eu preparei uma mensagem, que este ano vai ser um ano de Neemias, né? Eu falei, Senhor, me dá uma mensagem sobre Neemias. O pastor passou isso para mim, e verdadeiramente eu falei, Senhor, eu quero aprender a fazer a tua obra. E quando eu falei, eu quero aprender a fazer a tua obra, primeiramente Ele tratou comigo. Interessante, né? E esses dias eu falei, Senhor, eu quero aprender a fazer a obra do Senhor. Porque o pastor, ele conversando com ele um dia, ele falou, e eu tomei aquilo para o meu coração. Eu falei, é verdade. Nós não sabemos como fazer a obra de Deus. Nós ainda não aprendemos a fazer da maneira que Deus quer. Nós fazemos da nossa maneira, mas como Deus quer é diferente. E Neemias, ele nos dá um exemplo tão grande de como é que tem que ser feita a obra. Porque a Bíblia diz que ele andou sozinho por um tempo, montou num cavalo, passou por lugares estreitos, ele viu que aquilo estava tudo em ruína, e ele não foi executando da maneira que ele queria, mas ele foi buscando a direção. E muitas vezes nós queremos fazer uma campanha, a irmã de campanha, ela sabe disso. Ela não coloca uma campanha de qualquer jeito, primeiro ela vai buscar, porque campanha é algo sério. Eu costumo dizer, eu não posso fazer campanha porque eu não tenho aquele compromisso de colocar uma meta. Eu venho em todas as campanhas, mas eu não sei como me apresentar como campanha. Então eu oro e tudo, mas para mim fazer campanha, até hoje na minha vida eu não fiz uma campanha que comecei e terminei. Mas tem gente que só vive de campanha. Abre uma campanha nessa igreja, ele vem, faz toda ela. Abre campanha lá na outra igreja, ele vai lá naquela igreja, todas as campanhas. Eu não sei se isso é certo ou se é errado. Eu só sei que eu não sei fazer isso. Sério, então se eu abrir uma campanha aqui de oração, 3 dias sigo. Mas passou de... Olha, amados, nós estamos num processo de oração. Pela misericórdia do Senhor. Sinceramente, eu comecei com 2 horas. Eu estou indo para meia hora. Mas eu vou cumprir esse propósito. Eu vou cumprir esse propósito. É difícil você colocar algo, porque o Senhor me pediu essas horas de oração. Está sendo todas elas computadas. Então, às vezes é muito difícil nós fazer uma obra por completo. Tem gente que é firmeza. A irmã já abriu a campanha. Eu falei, amém, Senhor, um tema maravilhoso. É um tema para buscar verdadeiramente, né? E eu falei, Senhor, eu sou dessa forma. E muitas das vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou lá embaixo. Isso é bom? Não é bom. Você tem que buscar a se firmar no Senhor, a ser firme. Porque lá em Jó está escrito, quando se firmar acerca de algum negócio, seja firme, né? Se mantém firme. E muitas das vezes nós fracassamos e desistimos. Aí é que está o erro. Aí é que está o erro. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite, e eu estava buscando, eu falei, Senhor, Neemias, o Senhor falou assim, não. Aí eu fui lá num tema, quando Davi, ele no Salmo 23, aos seus 13 anos, ele pediu que Deus ungisse a cabeça dele, derramasse o óleo. Ele tinha 13 anos de idade. Eu fui ver o tempo que Davi pediu isso, ele tinha 13 anos. E eu falei, vou pregar essa mensagem nessa noite. E busquei, me aprofundei. E lá em 1 Samuel se cumpriu o que ele pediu na vida dele. Deus fez cumprir, ele foi ungido. Ele estava diante de uma guerra. Deus livrou ele dos inimigos dele. Então eu ia pregar a respeito do Salmo 23. Aí quando eu busquei, me aprofundei na segunda-feira, fui lá, falei amém. O Senhor me deu uma mensagem linda. Mas quando eu cheguei aqui, que a Bíblia, lá na última página está escrito assim, agência. Aí eu falei, entendi qual é a mensagem nessa noite, Senhor. Não é sobre Neemias, mas é sobre Ageu. E tem 3 tópicos que nós vamos aprender. O Senhor acabou de me dar essa mensagem, eu sentado aqui. É para aprender verdadeiramente como nós saímos de situações. Ageu foi um profeta contemporâneo. E se nós olharmos bem, tem algo a ver com Neemias.
porque o templo estava necessitado de construção. E nessa noite, a respeito de templo, quem é o templo? Nós somos o templo do quê? Do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar fracos, abatidos, sem força, sem coragem, aleluia, para levantar esse templo novamente, para que a glória do Senhor, para que a presença do Espírito Santo esteja em nós, e nós começarmos a abrir a nossa boca e profetizar, e fazer novamente. Esse tema é maravilhoso, viu, irmã? E Deus, eu creio que vai confirmar esse tema nessa noite, porque às vezes estamos tão avivados, o templo, ele está tão cheio da glória de Deus, querido, que não tem lugar mais para nada. Nós queremos só fazer a obra, só orar, só louvar, mas tem tempo que nós estamos lá orando, esperando que aqui esteja uma grande banda, para nós tomar força e louvar aqui com grande êxito. Mas quando tem 2 ou 3, quando não tem um instrumento, é fácil louvar? Não. Mas quando o templo está cheio da glória de Deus, que é aqui dentro de nós, nós vamos sair cantando aqui, querido, e vai ser algo tremendo. Por quê? Porque a glória de Deus enche o templo dele, aleluia, que é o nosso corpo, e verdadeiramente nós estamos cheios. E quando eu olho o livro de Ageu, aqui na abertura da minha Bíblia diz assim: significado do nome de Ageu é simplesmente festivo. Um dos profetas pós-exílicos e contemporâneo de Zacarias, Esdras e Neemias. Que coisa linda! Então quer dizer que nós estamos dentro do que Deus prometeu para esse ano. Eu estou dentro disso, eu quero aprender a fazer. Eu falei, Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender a levantar os muros, a restaurar, a ser um levantador de ministro, não um destruidor, a levantar, a colocar pessoas lá em cima, a ter palavras de ânimo, de olha, ganhe força aí, porque eu estou contigo. E diz assim: era um encorajador, e sua palavra estava sintonizada com o coração do povo. Ao mesmo tempo que se afinava a mente de Deus, Ageu, um típico pastor, foi o mensageiro do Senhor, incumbido de levar a um povo desanimado, veja bem, uma mensagem capaz de produzir a segurança da presença de Deus, um mensageiro certo que surgiu na hora certa. Aprendemos com Ageu que o profeta tem uma função animadora e não apenas acusadora, desde que não crie dependência. Olha aí. Eu falei, meu Deus, é tudo que nós precisamos de ouvir para esse ano. Nós estamos começando um ano aprendendo a fazer a obra. E para fazer a obra, que nós não temos que ser desanimados. Você já pensou se o lavrador, se ele for para a lavoura dele, igual eu já fui, e você vê lá, está cheio de carrapito, cheio de picão, tem um bicho que gruda na pedra, ele fala, eu vou entrar e vou nada. Mas o lavrador, ele pega aquela enxada debaixo do sol, debaixo da situação, e vai capinando, e vai limpando, e vai tratando. Mas se ele olhar para as servas daninhas que está lá no meio, ele não vai, querido. E mesmo assim a obra de Deus, e mesmo assim Deus está dizendo para nós que esse ano é um ano de se levantar, em meio a situação difícil, em meio de dívida, em meio de quem vem, pode vir, mas nós vamos se levantar, porque essa obra é de alguém que pode mudar a história, não só de uma vida, mas de uma família inteira. Talvez nós pensamos que essa obra que nós fazemos é nossa, mas é do Senhor. E se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, nós temos que fazer, aleluia, colocar Ele na nossa vida, dizendo, olha, eu não vou na minha força, mas eu não vou na força do braço daquele que me escolheu. Eu falei, mas Senhor, mas eu não sou digno de pregar essa mensagem. E interessante que eu estava vendo hoje, Deus deu uma revelação para um pregador, mas uma revelação tão extensa de uma vida com uns 15 minutos. E a pessoa falou, mas que meu Deus, se às vezes até duvida, né? E começou a entrar dúvida no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero aprender a viver isso também. E sentado em tão pouco tempo,
Deus me deu uma mensagem grande ali sentado. Eu parei até de louvar. Em tão pouco tempo, Deus abre a mente do homem e coloca lá dentro. Porque Ele disse que o tempo é dele. Olha, 1 minuto eu creio que Ele dá uma mensagem de 1 hora na minha cabeça. Porque a minha cabeça é como um computador. Isso foi tirado tudo quem? Da mente do homem. Não foi tirado da mente de Deus. Porque só Ele tem essa capacidade. Veja quanto que armazena, eu não entendo de computador. Mas quantas coisas são armazenadas lá dentro. Nós assistimos um filme. Que filme foi aquele, Billy? Como é que é o nome, filho, daquele filme? Achei interessante aquilo. Os moços que trabalhavam com o Google, lá no seio do Google, eles trabalhando. E a coisa é tão simples, amado. Às vezes você pensa que mas é tão simples. É as coisas simples que elas se tornam grandes, e assim Deus também é. Ele é simples, mas Ele é grande, porque Ele está no controle de tudo, querido. Esse Deus simples, esse Deus, aleluia, que tem, eu esqueci o nome do filme, achei interessante aquele filme. Falei, olha, e 2 moços que não aparentavam nada, foram eles que ganharam. Você sabe por quê? Eles ficaram perto do que criou. Eles foram dar uma estratégia para aquele que criou. Meu Deus, me ajuda aí, minha filha. Minha filha sumiu daqui, ó. Eu esqueci como é que é, do Google, lá não sei, um negócio assim. E aqueles 2 moços, eles foram que se sobressaíram melhor, porque eles foram humildes. Eles deram a ideia para quem estava tudo no controle. E Deus, Ele quer pessoas assim, que Ele possa apostar e confiar e dizer, olha, eu vou apostar em você, porque você vai ser o meu mentor. Você é que vai passar aquilo que eu quero. Então Deus está dizendo nessa noite. E diz assim, ainda vou ler aqui mais. Ageu se associou aos exilados, que voltaram para reconstruir o templo. Sendo contemporâneo de Esdras e Neemias, foi humilde, mas grande começo. Começaram por construir um altar onde ofereciam sacrifícios. Logo a seguir foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. A construção, porém, cessou por causa da escassez de recursos e do desânimo que tomara conta de todos os escárnios dos inimigos, que tinham por fim enterrar definitivamente o seu projeto. Obteve como resposta, sob a ação profética de Ageu e Zacarias, uma surpreendente ação motivadora, e a tarefa se completou em apenas 5 anos. O templo reconstruído foi dedicado em 515, irmão sabe bem, tem um relato sobre isso, né? Um estudo sobre isso, tem na outra Bíblia. E o interessante, que nós tivemos um exemplo esse final de semana. Ainda tem alguns pontos aqui que precisam ser fechados. Esse ano nós vamos receber muitas críticas, querido. Você não sabe o que se passa, mas já fomos defamados. Você sabe onde já chegou o nosso nome dessa igreja? De maus construtores? Ele vai nos levantar, não como maus obreiros, mas como bons obreiros, obreiros de valor, obreiros que vai resolver causas, que não vai lançar, aleluia, vergonha sobre a obra dele, mas vai fazer com que, aleluia, o nosso nome vai ser visto, querido. Ninguém vai defamar, porque Deus que cuida de nós, Ele sabe o desejo do coração, querido. Então eu creio, querido. Deus está estabelecendo algo sobre a minha e a tua vida. Você não veio aqui só buscar para você. Você se preocupa com o templo. Você se preocupa com a casa. Sabe quem é melhor? É nós que nós temos que preocupar. Senhor, eu estou indo ali para buscar uma bênção, mas eu estou indo para glorificar o teu nome também, Senhor. Você tem que ter um objetivo, sim. Você tem que estar buscando, sim. Mas você tem que falar, Senhor, o Senhor me escolheu. Eu estou pronto para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, mesmo com pouca força, mesmo hoje estando
pequeno, doente, enfermo, não posso ir, mas eu tenho certeza que o meu irmão ele vai. Eu tenho certeza que eu vou trazer a oferta, vai dar condição para nós arrumar quem faça. Eu tenho certeza que eu vou levantar uma campanha nesse lugar e Deus vai usar, aleluia, os pregadores para trazer algo para levantar a igreja. Enquanto eu aqui estou louvando com 2 ou 3, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está preparando uma banda, Pai. E nós vamos nos alegrar muito, Senhor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Quem estava aqui domingo viu quando nós começamos, e começou o impedimento. Pegamos um carro, sabe para quê? Caiu umas 4 telhas daqui de cima. Levamos o dia, quase o dia inteiro para trocar 4 telhas. Se nós fôssemos oficiais de telhado, nós não levaríamos 2 horas. Mas já começou de manhã quando saímos de casa. Começamos uma coisa, o carro quebrou lá em Itaquá. Vai buscar o carro, chega lá, não tem step. Acho um camarada que só mexe com pneu. E dali Deus já foi falando comigo. Deus me fez lembrar aqui. O cara com a borracharia, uma esquina completa, chegou lá com o pneu. Ah, não sei o que eu faço aqui, porque esse pneu não tem jeito. Falei, mas meu Deus, o cara é profissional. Mas amém. Fomos lá no grande, porque só tinha ele ali. Aí chegamos mais para frente, achamos uma pequenininha. O cara ouvindo uma música lá bem alta, cabelo todo enrolado. Olhei para aquele moço e falei assim, amém. Se aquele lá falou, Jesus, esse aqui então. Aí ele se levantou com toda a calma, nos veio e falou assim, Eu falei assim, moço, me dá uma serra. Entrou um ferro dentro, eu ia trazer para mostrar para vocês. Quando o inimigo ele começa a querer pôr dificuldade para você fazer a obra no templo de Deus. E muitas das vezes o inimigo ele começa a lançar esses espinhos, essas setas malignas para fechar, para você fechar o teu coração. São espinhos que ficam lá dentro, incrustados, que é difícil de tirar. E quando você começa a tirar, eu morei na roça, eu vim com um sapato no pé, eu tinha 11 para 12 anos no pé, eu só andava descalço. Então as pessoas que chegavam daqui de Araçatuba ou de São Paulo, lá na roça, ele via eu correndo no meio daquelas queimadas para cima, esse moço. Os pés dele é um pé que... Então o couro, hoje eu já não posso pisar nem descalço. Mas eu tinha um couro que eu pisava em cima de toco, espinho e quebrava para pisar em cima de arame e não quebrar meu pé. Então aquilo já era, sabe, um couro que podia pisar em tudo. É pedra, andava aqui no calor. Hoje se sai aí no pisaí, já sai tudo que no pé afinou. Afinou. E aquele moço começou, eu falei, não, chega senhor, agora eu vou colocar o meu... Falei, escuta, me arruma uma serra, você tem uma serra? Um ferro entrou lá dentro, fez isso, encurvou, achatou a ponta, o irmão Emílio viu, nós ia trazer, eu esqueci de trazer. Um ferro desse tamanho e dessa grossura entrou e torceu tudo lá dentro, quem tirava aquilo? Aí ele arrumou uma serra lá cega, serrei a serra, ele falou assim, olha, eu vou colocar um manchão para quebrar o galho para vocês. Eu falei assim, para quebrar o galho, então vai sair um negócio, né? Você sabe quando saiu aquela brincadeira? R$80. Eu falei, Senhor, já começa o impedimento por aí, para desencorajar. Mas quando você tem alguém corajoso do teu lado, alguém de fazer obra junto com você, fala, não, vamos orar. E entramos no carro e começamos a orar. E começamos a falar, Senhor, nós vamos fazer aquilo lá hoje. Mesmo que não, eu falei, meu mídia, eu não posso subir, como é que nós vamos fazer? Ele falou, varão, eu também sou meio assim para subir. Mas vamos com fé, vamos chegar lá. E começamos, viemos no caminho, paramos, e já ficamos por ali, sabe, eu do lado dele ali orando, intercedendo, e falando com ele. Ele falou assim, essas coisas acontecem. Passamos no lugar, estacionamos de outro, não achávamos como ele. Passamos, sabe de uma coisa? Vamos embora. Entramos dentro do carro. Chegamos até aqui. Chegamos aqui, estava o pastor Fernando. E começamos a mexer, amados. Só sei que fomos para 7 horas da noite. O que eu quero dizer com isso, querido? Deus conta com você e comigo. Deus conta com você. Essa obra, querido, é dele. Esse templo que está aí
é do Espírito Santo, não vai ter demônio, não vai ter nada que vai fazer seu coração, querido, não vai, aleluia, não vai ter nada que vai fazer desistir, se você verdadeiramente tomar essa palavra, porque eu estou para te encorajar, esse momento de tristeza, esse mal, se o teu casamento, se a situação, se isso está fazendo para que a glória de Deus não encha mais o templo, nessa noite eu profetizo, esse mal vai sair, você vai sair daqui cheio de esperança, de fé, para se levantar, para chegar dentro da sua casa e pôr a mão sua e para profetizar, porque ele foi profeta, ele profetizou. E o primeiro tópico que o Senhor me dava é como tratando com o problema do desinteresse. Esse é um dos problemas sérios, né? Muitas das vezes nós estamos tão desinteressados que passamos por essas portas, vemos tudo. Eu creio que lá em Neemias também o povo estava tão desinteressado de levantar aqueles muros. Nos dias de hoje também, querido. Nos dias de hoje. Pessoas já não se firmam mais no lugar. Dizem, Jesus está operando lá, ele corre para lá. Lá ele faz campanha. Lá ele faz tudo. Mas Deus colocou ele aqui. Você vai ficar lá e muitos desobedecem, recebem, mas não permanece, querido. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você sabe por quê, querido? Porque verdadeiramente o templo está vazio. Porque aonde você estiver, se você estiver cheio da glória de Deus, Deus vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida. E no capítulo 1, diz assim, pode ler do capítulo 1. Eu estava lendo ali alguns tópicos. E diz assim no versículo 14. No versículo 13 diz assim: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo essa mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante de povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º do 6º mês. Interessante que levou tão pouco tempo, né? O que diz no capítulo 1? Eles estavam no 2º ano do rei Dário, o 1º dia do 6º mês. A palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel. E aqui ele diz que estava no quê? No 26º do mesmo mês. Levou anos para se fazer? Não. E eu estou dizendo que é nessa noite, querido. É nessa noite que você vai ser avivado. É nessa noite que você vai receber, aleluia, uma porção do Espírito Santo de Deus para se levantar e fazer aquilo que está parado lá na tua casa ou lá na tua empresa, que está te causando desânimo, que está querendo te parar, que você vai achando que o inimigo vai te roubar, se é o marido, se é a esposa, porque nós estamos pregando para o mundo inteiro. Talvez essa que está em casa desanimada, achando que a mulher estranha vai, aleluia, levar o marido, se ela quiser, porque eu estou dizendo pela parte do meu Senhor nessa noite, toma ânimo, começa a buscar a Deus, começa a fazer a obra de Deus, restaura esse templo nessa noite, e começa a se encher do Espírito Santo de Deus, abrir a boca e profetizar que isso não vai acontecer, porque, aleluia, Deus está dizendo nessa noite que vai restaurar.
Deus está dizendo nessa noite que vai mudar esse desânimo, esse desinteresse de buscar Deus, esse desânimo que está, aleluia, se fazendo prostrar diante dessa dificuldade, mas Deus está dizendo que ela não é maior do que Ele, porque Ele quer restaurar novamente esse templo. E o que nos faz desanimar, que é o desinteresse. Talvez a faculdade está lhe custando tempo. Talvez você leve algumas horas para chegar no trabalho. Talvez os anos que você está lá dentro, você fala, eu estou desanimado, já estou sem interesse de ir naquele lugar. Mas Deus está dizendo, ei, volta. Volta a ter interesse, porque Ele quer fazer uma coisa grande. Através de tudo isso, Ageu nesse tempo, ele se levantou, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de ouvir essa palavra, querido. Eu preciso de tomar esse posicionamento. Mas quando o Espírito Santo de Deus, eu te pus nessa noite para ministrar a minha igreja, para que eles voltem e saibam que eu estou dizendo, eu é quem digo, se levanta, se esforça, tem de bom ânimo, porque eu te ajudo. Segundo tópico, querido, tratando do problema do desânimo. Era o desinteresse, né? A obra para. Se nós não tivermos. Porque eles estavam ali, eles tinham que ter interesse de levantar aqueles muros novamente. Eles tinham que ter interesse de construir o templo. Porque eles adoravam nas sinagogas, sei lá, né, naquele tempo. E o desânimo também faz, querido, com que nós deixamos de vencer uma batalha. Desanimado, desinteressado, sem força, sem vigor nenhum. Quanto se encontra dessa maneira? Essa igreja poderia estar lotada, querido. Mas, Senhor, às vezes eu me falo, Senhor, esses dias mesmo, comecei a colocar algumas coisas na minha cabeça. Mas hoje eu tive um resultado tão grande. Quando você começa a obedecer a voz do Espírito Santo, querido. Eu tinha o meu antigo pastor, pastor Sebastião, me honra muito. Que ele me honrou muito, como eu tenho sido honrado aqui. Que ele me honrou muito. E hoje eu estava ali pertinho, o Espírito Santo falou assim, ei, larga tudo. Socorre o meu servo. Eu não sabia. Quando eu cheguei lá e vi o estado dele, o homem já com quase 90 anos, nunca desistiu, um corajoso. Estava falando a pastora Conceição, sabe, a pastora Marivalda, ela e a pastora são valentes, mulher, ela é fininha, ela é magrelinha, mas, mulher valente. Eu estava ali e vi aquela mulher correndo, fazendo tudo, 5:30 da manhã ela entrava em oração, voltava para casa, cuidava da casa, quando era 11 horas voltava de novo para a oração, e eu vendo aquilo, eu falei, Jesus, eu novo desse jeito, não tem essa força. De tarde, 3 horas, a mulher voltava para a oração de novo. Quando foi agora, querido? Pastor Sebastião, mal de Alzheimer. Isso que queria tirar ele da obra. Comprou terreno. Foi enganado pelo inimigo. Ajudamos ele em oração. Comprou um centro de macumba e construiu a igreja, edificou. E o diabo quis enganar ele. Eu falei, mas não vai não. Porque nós temos um juiz. Sabe, irmãos, ele sem um papel comprovando que ele tinha comprado aquilo. É falta de conhecimento, de sabedoria, na ignorância, querendo fazer o certo, mas fez errado. Mas Deus não tem o culpado por inocente. E essa palavra ainda vale. Essa palavra, querido, ela não volta vazia sem antes se cumprir o propósito. Eles não tiveram sabedoria, mas eles estavam fazendo a obra de Deus. E o inimigo foi lá e quis tirar mais de 80 mil reais deles. Com sacrifício. Vendo as campanhas, vendo aquele povo trazendo. Eu falei, o senhor acha, pastor, que Deus não vai se condoer? Você acha que Deus não está vendo essa situação? E depois ele contou a bênção, que uma palavra fez com que aquele homem perdesse aquela causa. Ande na verdade, e a verdade vai te libertar, querido. Ande nessa verdade, porque Jesus é a verdade.
Quando eu cheguei ali hoje e vi aquela situação, eu virei o rosto para não chorar na frente dele. Ele com mal de Alzheimer, babando. Homem de oração, homem de frente de obra. Eu falei, Jesus, já abracei ele, comecei a orar por ele, orando por ele. A mulher já veio da cozinha, foi me dar um copo de refrigerante, o copo caiu. Ela falou, pastor, me socorre. Deu uma dor no braço dela, adormeceu todinho o lado direito dela, uma dor aqui embaixo que parou. Eu falei, Jesus, eu não estou nessa só. Já liguei direto para o pastor, falei, intercede por mim aí, fica por trás de mim, porque eu estou numa peleja aqui. E comecei a orar por eles ali, orando, e fomos orando. Daqui a pouco ela falou, pastor, eu não sinto mais nada, glória a Deus por isso. Talvez você ache que a sua recompensa por fazer a obra de Deus vai ser isso que você está vivendo hoje. Mas quando o Senhor me mostrou aquilo, falou assim, Jesus, eu falei, eu tenho mais do que isso. Talvez o momento que você está vivendo na obra por ter feito a obra de Deus te causou algum peso na tua vida, com alguma sequela. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, querido, e vemos Paulo, com aquele espinho na carne que ele teve, mas ele não parou. Você não vai parar por causa disso não, porque Deus é a tua força, Deus é a tua visão, Deus te dá saúde, mesmo que seja pouca, mas a obra dele vai ser concluída na minha e na tua vida, querido. É só não ficar olhando com desânimo, olhando para a dificuldade, olhando para a situação, mas olhe para Deus. Porque ele começou, ele é fiel. Ele é fiel. É com o olho só, é com a perna só, é numa maca, mas você vai chegar até o fim. Esse estado seu não vai te levar você para o inferno, não vai te levar você para a glória, querido. Você pode ter certeza, porque Deus tem o melhor preparado para você. No meio de tudo isso, eu vi ele contando os obreiros que ele formou. Ele começou a contar. Eu falei, o maior privilégio que eu tenho. Eu falei, pastor, então eu tenho algo profético para a tua vida. Estão querendo tirar o senhor, levando o senhor só de domingo para a obra. Ele falou, eu não posso, mas eu tenho uma palavra para o senhor ir na quinta. Eu falei, que dia que é os dias de culto? Ele falou, os dias de culto é quarta, quinta e domingo. Eu falei, pois o senhor vai começar a ir na quarta e na quinta para poder olhar a obra que Deus tem na tua mão. Hoje o senhor vai se levantar, Deus vai começar a enviar obreiro para te buscar em casa, não só no domingo, mas na quarta, na quinta e no domingo também, porque o senhor é à frente dessa obra. Por o senhor ainda está como presidente, está no nome da senhora, está. Então a senhora não vai ficar mais fora de culto, porque vocês vão estar lá, porque Deus quer ver vocês lá. Isso não vai ser impedimento para vocês não fazer a obra. E ele começou a chorar e falou, esse é o meu desejo. Eu falei, Jesus, eu pregando isso, os meus pastores sem carro. Irmão, nós temos que ser verdadeiros. Na hora, eu orando para eles, e vendo a dificuldade dos meus pastores. Mas Deus sabe de todas as coisas, viu? É tempo de passar por isso. É tempo de passar pela dificuldade, para que Deus possa te colocar você num lugar amplo e largo, querido. É doído, é difícil. Lá dentro o Senhor me fez várias coisas, eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza, querido, que esse desânimo, que esse desinteresse, nessa noite, em nome de Jesus, Deus está te tirando isso de dentro do seu coração. Se você não tinha mais interesse de orar, se você não tinha mais, você que nos ouve, não tinha mais interesse de estar na casa do Senhor, é lá que a tua vitória está pronta, querido. É lá. E o último tópico, tratando do problema da insatisfação. 3 problemas que atingem o crente de frente, né, pastora? Eu falei, meu Deus, eu estava ali agora há pouquinho. Aí se cumpriu mais uma vez aquela mensagem que deu acho que 1 minuto para aquele pastor pregar tudo para aquela mulher.
Deus fez comigo. Porque Deus, Ele faz essas coisas. Não queira fazer nada no seu tempo, mas no tempo de Deus. Nós vamos ser bem-sucedidos se fizermos isso. No capítulo 2, do 10 ao 23, aqui já diz assim, ó: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Quanto tempo se levou? Aproximadamente do 1º até o 9º. 9 meses, é isso? Não, do 6º, né? Ele começa no 6º mês. Levaram-se 3 meses. Deus está falando a respeito de um tempo na tua vida. O Espírito Santo está me dizendo que tem um tempo para se cumprir algo na tua vida nessa noite. Deus vai fazer um grande reboliço. É nesse tempo, querido. É no tempo dele. E diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei: se alguém levar carne consagrada à aba das vestes, tocar com a aba no pão, no prato da comida, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado? Os sacerdotes responderam não. Então Ageu perguntou: se alguém for contaminado pelo contato com o defunto e tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: ficará impura. Então Ageu respondeu: este povo é assim, e esta nação é assim, diante de mim, diz o Senhor. Toda a obra das suas mãos é assim, tudo que oferece ali é impuro. Agora considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo. Quando alguém vinha a um montão de trigo, esperando tirar 20 medidas, encontrava somente 10. Enquanto via assim essa leitura, mas o que o Espírito Santo ministrava no meu coração, que esse é um novo tempo. Esse tempo, a lei ela tinha que ser cumprida, mas a graça ela é diferente, querido. Se você tocar no leproso, se você tocar numa prostituta, se você tocar no imundo, você não vai se tornar imundo, porque Jesus ele falou assim: olha, são essas obras, são os doentes, e eu profetizo na tua vida, querido. Aqui esse tempo era tempo da lei, mas pelo tempo da graça, você vai entrar na tua casa, você vai entrar onde Deus te colocou, vai pôr a sua mão, porque você saiu daqui avivado, você saiu daqui, quer dizer, o desânimo saiu, o desinteresse, você recebeu um novo ânimo para orar, para interceder, e ver que o seu problema é pequeno, de você Deus está cuidando, porque está dizendo a palavra dessa maneira, querido. É necessário se entender esse novo tempo, que Jesus ele nos deu essa graça, querido. O povo estava dessa maneira porque era tempo da lei e tinha que ser cumprido. O povo estava em pecado. Mas hoje, sabe que o privilégio que você temos? O seu pecado, querido, é confessado e deixado. Então não fica preso a essa situação. Esse desânimo é por causa de pecado, é por causa de alguma coisa que você fez, que está se julgando você mesmo. Não, leve esse problema diante de Deus, conta para Ele, e se levanta, sacode a poeira e começa a fazer novamente, aleluia, como essa campanha que já está vindo. Já toma posse. Toma posse dessa campanha, se levanta novamente pelo poder do Espírito Santo de Deus, querido. Seja restaurado nessa noite. E aproveita essa campanha. Que venha, querido, mas o único interesse seja, não por um carro, não por uma faculdade. Busque ao Senhor primeiro. Busque se levantar primeiro. E você vai ver que todas essas coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Que esse novo tempo Deus possa fazer coisas grandes, querido.
Eu não meditei em nada. É o Espírito Santo de Deus que está nos fortalecendo nessa noite. Amanhã é sábado. E no sábado você não podia se fazer nada. Mas amanhã é dia de boas novas para mim e para você. Então se levanta. Visita o teu irmão. Vai lá levar um livro, leva uma palavra. Sabe aquele vizinho, igual tem lá perto da minha casa? Não se fala. Mas graças a Deus, eu sou contra esses princípios. E você pensa que eu não sou afligido por isso, chamado de bocoió, de João Bobo? Que sou bobo, que sou trouxa. A gente usa esses termos assim no microfone, né? Meio chulo, mas é uma realidade. Nós temos vizinho que só misericórdia, mas estamos ali do lado dele, porque eu tenho que ser exemplo. O Senhor disse que eu tenho que ser exemplo. Talvez eles pensem que nós somos tolos, não. Mas um dia eles vão ver que o Deus que eu sirvo, Ele me faz diferente. Igual Ele falou, você é diferente, você e a sua família é diferente dos demais aí. Eu não só quero isso não, que ele veja isso não. Eu só quero que ele veja o Deus que está à frente disso, que ele não está por trás, ele está à minha frente. Eu só quero que ele veja o Deus que vai indo à minha frente. Então eu tenho que ser a diferença, ser ponderado, ser temperado. Se ele xingar de lá, eu também lanço outro palavrão daqui, não. Então, querido, isso não pode acontecer. É ele xingando de lá, eu dando glória a Deus aqui, o Senhor trata ele. Eu oro alto lá assim, às vezes eu estou sozinho, falo, salve o meu vizinho da direita, o meu da esquerda. Salvo da frente, salve esse povo, Senhor, liberta eles. E eles escutando a minha oração. Já faço de propósito. Que eles têm que ouvir que tem alguém orando ali, que tem alguém clamando, Senhor. O que falta é isso, é alguém ouvir você clamando. E eu tenho certeza. Essa palavra ela veio para mim primeiro, eu preciso disso. Eu preciso de ouvir isso. E Deus fala com a igreja nessa noite, igreja. Tira tudo isso de dentro de você. Eu quero estabelecer o meu trono. Eu quero estabelecer a minha glória. Eu quero esse templo para que eu possa verdadeiramente habitar nele e mudar verdadeiramente a nossa sorte, querido. Amém, amados? Eu te digo nessa noite, você está sem força. Nós ainda temos um pouquinho de força para orar pela tua vida. Está desanimado com a situação. Sei que não é fácil. Chegar aquelas cartas de cobrança todo dia na sua porta, você vendo aquilo. Talvez o carro da luz está para passar, você passa e já fica ali, meu Deus. Dá um desânimo, não dá? Você saber que vai chegar aquela coisa, você não tem aquele dinheiro. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu vou prover. Eu vou prover. Eu vou prover. O que você vai trazer não vai ser como um saquetel furado, mas não. Deus vai te dar um, aleluia, um cofre. Um cofre para você guardar e ficar bem guardado ali, querido. É um cofre, esse é o termo certo. Né? E Deus vai multiplicar isso na tua vida, querido. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se pôr de pé, querido. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus de todo o meu coração. Eu não sou digno, querido. Eu não sou digno de estar ministrando essa palavra. Mas o meu Deus, Ele sabe porque nos põe para dizer dessa maneira. Talvez não temos, mas Ele sabe que eu tenho certeza que o que eu tenho não é meu, é dele. Ele que me faz assim. Eu peço perdão, domingo era para nós estar ministrando também. Eu falei, Senhor, eu falei que nunca mais ia negar um chamado para ministrar. Eu corri muito, neguei muito. Então tem uns convites aí que eu vou cumprir. Eu falei, Senhor, eu vou cumprir todos eles. Debaixo da ordem dos pastores, nós temos que ter liberação, mas se não formos liberados, o que eu falar lá vai ser, se eu sair do meu jeito, mas se eu falar pode ir, eu posso ir, então eu vou debaixo da bênção. Né? Eu peço perdão, domingo nós saímos daqui tão cansados. Deus sabe, né? Mas grande foi a vitória. E hoje já foi mais um tapa na cara do inimigo, né? Expliquei para ela, eu falei assim, não, aqui não tem nenhuma telha. Não é que as pessoas pensam, mas tem ganchos. E as telhas elas não estão boas realmente, então elas voam. Eu falei,
Porque eles estão todo mundo falando aí que são relaxados nos parafusos das telhas. Eu falei, tem umas que tá, mas elas estão protegidas. As do lado de cá, nós trocamos todo, está envelopada, 2 telhas, porque as telhas estão fora. Eu falei, a senhora congrega onde? Ela falou o ministério, que ela falou assim, lá talvez a senhora tenha uma casa com o seu pastor, ele está bem agregado. O templo esteja bonito, não é? Eu falei, mas nós estamos numa luta. A senhora lembra como é que estava esse templo? Envergonhava até a vizinhança, não era? Ela falou, é mesmo. Eu falei, a senhora entrou lá dentro para dar uma olhada no templo? Como é que tá? Não, a gente passa e vê que realmente está bonito. Ele vai ficar bonito por fora. É só mais um tempinho, a senhora vai ver. E ela falou, é verdade. Qual é o nome do senhor? Eu falei, meu nome. Ela falou, já vem aí. Ele vai falar. Eu falei, as telhas já estão lá dentro. Para repor as suas telhas. Está aqui as telhas, nós trouxemos. Né? Já está lá dentro as telhas. Deus, Ele sabe o tempo certo de trabalhar, querido. Né? Ele sabe o tempo direitinho. E Deus vai te honrar, querido. Deus vai te honrar, viu? Deus vai nos honrar. Neste lugar. Não pense que é fora daqui. Vai ser aqui, querido. Não arrede o teu pé, não te afaste. Deus te fez uma promessa. Busque. Mas aguarda no tempo dele, que você vai subir nessa tribuna para contar um grande testemunho. Já contei um grande testemunho e tenho muito mais para contar do que Deus está fazendo. Talvez os que estão comigo não estão vendo o que eu estou vendo, mas eu estou vendo coisa boa. Eu já estou vendo, sabe, a faculdade das minhas filhas. Talvez elas estão achando dificuldade, é tempo de dificuldade, mas é no tempo da dificuldade que você tem que ver coisa boa, já chamar a existência. Eu estou chamando a existência também. Você pensa que o tempo está bom? Não, o tempo não está bom, mas eu estou chamando a existência, e é chamando a existência que vai acontecer na minha vida, querido. Eu fico quietinho, eu aprendi a não falar nada, mas ficar no céu. Às vezes a língua coça a falar. A língua coça, mas você fala, não. Fica quietinho, só orando. Fica só na oração e você vai ver o grande livramento. Você vai ver a bênção. Eu estou dessa maneira. Eu estou que nem Davi debaixo das amoreiras. Mas quando eu falo, agora sai, que você vai derrotar o inimigo. Então é o tempo de Deus, querido. Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite. Abençoa esse povo, Senhor. Esse povo é teu, Senhor. Esse povo está aqui, Senhor, esperando não do pregador, não do pastor, mas esperando de ti, meu Pai. O que sai da nossa boca, Senhor. Muitas das vezes, ó Pai, todo o povo, como foi dito, ele não era um profeta de crítica, mas um profeta que levantava o povo para conquistar, Senhor. E eu venho com essa mensagem nessa noite, meu Deus, para aquele que está desanimado, aquele que está oprimido, desencorajado, mas que tome força nessa noite. Saiba que tem um Deus zeloso, que olha, Ele se levanta do trono dele para ver as nossas vidas aqui na terra, Senhor. E é o Senhor que nós estamos glorificando nessa noite, Pai. Foi o Senhor que nos deu essa mensagem. E nós saímos daqui, meu Deus, fortalecidos no Senhor, para ganharmos força a Deus, para vencer as lutas e as batalhas que vêm, Senhor Deus, Pai, no dia a dia de nossas vidas. Abençoa a tua igreja, dá prosperidade, ao ponto, meu Deus, eles olhar para eu dizer, foi o Senhor que fez essas coisas no tempo difícil das nossas vidas, mas o Senhor se levantou em meu favor, por isso estou vencendo, porque a força vem dele. E eu deixo, Pai, aleluia, este povo, Pai, na tua presença, e agradeço ao Senhor, meu Deus, por estar nessa noite sendo, aleluia, para um arauto nesse lugar. Muito obrigado, meu Deus. E você que agradece a Deus, pode agradecer Ele com as palmas dessa noite. Amém?